Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, e esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a aumentar o ganho de peso e diminuir os dias de confinamento. Nós vamos conversar sobre os fatores, os principais fatores que diminuem o ganho de peso no confinamento e te impede de ter um resultado bom, como, por exemplo, um ganho de 2 quilos por dia aí em 100 dias de coxo. Muito bem. Quando eu quero dizer numa redução de ganho de peso no confinamento, nós precisamos padronizar a nossa expectativa. Ou seja, se você hoje tem um ganho de peso menor do que você esperava, ou seja, o seu ganho de peso não atendeu à expectativa de alguns lotes aí no confinamento, ou se você fez uma estimativa desse ganho de peso e aí a tua estimativa não foi atendida, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso então. Você tem um programa de formulação, você tem as dietas bem colocadas, bem inseridas no programa de formulação e ele te dá uma projeção de ganho de peso e essa projeção ela simplesmente não acontece em alguns lotes. Por que pode estar acontecendo? Quando a gente fala no ganho de peso que não aconteceu, eu posso ter um problema na dieta, como, por exemplo, no consumo de matéria seca, que não foi suficiente para levar aquele ganho de peso. E aí, quando a gente considera um tipo específico de animais, então, seu João, o senhor que tem um tipo específico de animais e já conhece o resultado desses animais, já sabe que era para ter chegado, para ter tido aquele ganho de peso e simplesmente esse ganho de peso esperado, ele não aconteceu. Em época de comida cara, em época de margem apertada no confinamento, é muito importante que a gente seja capaz de evitar esse tipo de problema, porque baixo ganho de peso é um problema mesmo. Por isso existe uma grande oportunidade quando você começa a olhar vários setores aí da tua produção para atuar, para resolver isso e descobrir realmente aonde tinha um problema. E quando você descobre e atua, é lógico que uma margem melhor, resolvendo esse problema, você vai chegar a ter uma margem melhor, a conta do confinamento fecha melhor, ajuda no fluxo de caixa e lá no final, obviamente, te dá a possibilidade de crescer na operação. Ah, Marcelo, mas realmente está muito difícil, tá complicado, daqui para frente não vai ser fácil continuar na engorda. E é verdade, cada vez mais os custos de alimento estão mais altos mesmo, isso é uma realidade que a gente tem enfrentado. E a gente sabe que só vai ter espaço para continuar quem realmente tiver disposto, com disposição aí para melhorar, para ter um resultado melhor. Quando você resolve esse tipo de problema, por exemplo, que levam a baixos ganhos de peso constante em alguns lotes, e você é capaz de resolver, ou melhor, de repetir os resultados a cada ano, você ganha previsibilidade, então, obviamente, vai chegar lá no final do ano e você vai fechar com o maior número de produção de arrobas por hectare. E justamente esse é um parâmetro que precisa ser considerado cada vez mais, que você precisa olhar para poder balizar, para poder falar, eu estou no caminho certo ou eu não estou no caminho certo? Produzindo mais arrobas, o teu faturamento aumenta, com certeza. E a rentabilidade também tende a aumentar, porque se você está resolvendo problemas de ganho de peso, significa que você está convertendo mais, ou melhor, está usando menos comida para ganhar mais peso, está melhorando a sua conversão alimentar. Agora, por que em alguns lotes, realmente, o resultado não é bom, o resultado não vem, o ganho de peso é abaixo do esperado? Vamos separar nossa conversa hoje em dois aspectos importantes. O primeiro deles, muitas vezes, é porque o animal não foi capaz de responder bem àquele tipo de dieta que foi proposto. E o segundo deles é porque a dieta não foi capaz de promover um ganho de peso importante nesses animais. Então, o primeiro problema é no animal. E o segundo problema são aspectos relacionados aos alimentos que são fornecidos, e esse vai ser o nosso foco hoje, falar um pouco de problemas nos alimentos, porque a gente, no dia a dia, visitando confinamentos, olhando o resultado, comparando dieta formulada com dieta distribuída, a gente vê que existem alguns problemas comuns nos alimentos que realmente vão, a gente até fala, até brinca, né? É ladrãozinho de ganho de peso, né? Que leva o teu resultado para baixo. E isso é muito diferente de uma outra situação, quando eu tenho um gado que passou por um período importante de carência nutricional, um gado sofrido, um gado que teve uma deficiência, e aí
por um longo período de tempo. E aí, a capacidade, a saúde desse animal não é suficiente para responder às dietas. Existe um dano na microbiota, existe um dano hepático, no fígado, enfim. O organismo do animal não vai responder mais. Essa situação não tem o que fazer. E por isso mesmo, cada vez mais a gente tem falado em se preparar, em se construir um animal para colocar no coxo. A importância de se aprender a colher pasto, a fazer a melhor suplementação para preparar esse animal e trazer ele até o coxo. Inclusive, se você descer aqui embaixo no Instagram, ou se você procurar no Facebook, no YouTube, você vai achar uma das edições do programa que a gente fez essa semana mesmo, no domingo, falando sobre a importância da construção, que o primeiro passo para ter um ganho de peso de 2 quilos no confinamento é construir um animal para isso. E aí você vai entender e vai ter lá a explanação de alguns aspectos importantes sobre suplementação da construção desse animal a pasto, na cria e na recria. Muito bem. Mas hoje eu vou falar o que pode acontecer de errado, imaginando que aquele tipo de animal, aquele lote que você teve problema específico, ou aqueles lotes que você teve problema, eles sim tinham potencial bom de engorda, tinham um bom potencial para ter ganho de peso. E alguma coisa aconteceu, esse gado com ele, ou ele não comeu o que ele deveria ter comido, e aí quando eu falo em não comer o que ele deveria ter comido, a gente tem que entrar num ponto importante, que é a quantidade de matéria seca, ou seja, eu tenho que ser capaz de fornecer a quantidade de matéria seca. Ou então, a qualidade dos alimentos que eu utilizei para formular a minha dieta não foi suficiente. Ele pode não ter comido uma quantidade adequada ou uma qualidade adequada de alimentos. São dois pontos importantes. Desses 2 pontos, pensando em quantidade, pensando em qualidade de alimentos, muitas coisas derivam e nós vamos falar uma por uma desses fatores aqui hoje. Eu vou te ajudar a descobrir aonde foi esse problema e como você acessa essa informação. A primeira coisa que, quando talvez qualquer um que venha, que traga esse tema, né, de problemas de ganho de peso, a primeira coisa que você tem que olhar são fatores relacionados à ambiência desse animal, ou seja, como esse animal se adaptou ao ambiente que ele foi introduzido no confinamento. Porque problemas de ambiência estão relacionados a problemas de consumo. Então, esses animais, eles têm que estar bem acomodados no coxo. Quando eu falo em animais acomodados no coxo, eu estou querendo evitar uma situação, por exemplo, de uma competição por espaço de coxo, uma competição importante por espaço de coxo, que vai acontecer devido ao comportamento dominante de alguns animais, principalmente quando eu tive uma formação de lote muito rápida, ou uma formação de lote, eu precisei juntar os animais, já fazer um lote rápido, ou então eu tenho um boitel e recebo animais e tenho que formar os lotes da maneira como é possível, e aí eu coloco esses animais no coxo, e então não houve um tempo suficiente para se estabelecer uma hierarquia dentro daquele lote. Se você quiser saber um pouco mais, por exemplo, sobre o comportamento animal, a influência desse tipo de problema na performance do confinamento, eu recomendo você procurar alguns artigos do professor Matheus Paranhos, lá da Unesp de Jaboticabal, que é um estudioso desse assunto de comportamento animal. Lá você vai achar bastante coisa. Mas a gente sabe, então, que quando tem problemas na formação de lote, esses animais são colocados na baía de confinamento, existe uma competição importante por espaço, e essa competição leva ao estresse dos animais e a um consumo menor, uma produção hormonal totalmente diferente do que deveria ter. Esse animal não está bem acomodado ali. Então, é uma situação onde eu vou ter um refúgio maior de coxo, com certeza, a adaptação ao coxo não vai ser muito boa. E quando eu falo em ambiência, né, em conforto animal, tem que lembrar muito da parte de estresse térmico, né, que as intempéries climáticas, por exemplo, períodos longos de chuva, se eu não tenho lá na minha estrutura coxo coberto, por exemplo, então um período longo de chuva, 10 dias chovendo seguido, vai me levar a um problema importante de consumo e o desempenho desse lote vai ser afetado, ou então uma onda de calor muito forte. Tem países, por exemplo, que têm regras para que os confinadores têm que fazer nos momentos que tem onda de calor, como, por exemplo, na Austrália, isso é bem definido, né? Então, a influência do clima, dos extremos climáticos aí, com excesso de chuva em algumas regiões do Brasil, excesso de frio, em muitas regiões do Brasil, excesso de calor,
vai diminuir o ganho de peso com certeza, e aí eu tenho que ter algumas formas de minimizar esse tipo de problema. Então, a gente já sabe, por exemplo, que uma das formas de minimizar o estresse pelo excesso de calor é a aspersão dos animais, e a aspersão também ajuda a reduzir a poeira, e aí, esse é o próximo ponto que eu ia falar, duas coisas que atrapalham, excesso de barro e excesso de poeira. Excesso de barro por chuva, excesso de poeira em regiões muito secas, extremos climáticos, que vão atrapalhar lá o ganho de peso, que vão atrapalhar a ambiência, o conforto do animal ali dentro do confinamento. Muito bem. Esse tipo de situação causa estresse e impede que esses animais que teriam um potencial frente, recebendo boas dietas para ter um ganho de peso de 2 quilos por dia, eles simplesmente não conseguem, né? E outros problemas que também interferem quando a gente fala em ambiência, eu preciso considerar horário de trato, Marcelo, horário de trato a gente faz mais ou menos aqui, o negócio vai bem. Eu não acho que isso aí interfere muito, não, mas na realidade interfere sim, porque o animal ele está ali só esperando a comida chegar. E quando o trator passa, quando passa o vagão, existe um estímulo para que esse animal vá ao coxo comer. Então, se isso varia muito no decorrer dos dias, o animal vai ter um comportamento de consumo diferente, obviamente que o ganho de peso vai ser diferente. Ou então, quando eu não tenho muito estabelecidos horários, ou quando eu estou à frente de uma operação grande, por exemplo, lá, estou tratando lá de 5 mil animais, então o meu caminhão de trato, os meus vagões misturadores andam demais ali o dia inteiro, e aí quando quebra é um pega para capar, porque precisa arrumar, e a equipe da manutenção vem, e às vezes não consegue arrumar rápido e atrasa um trato, ou às vezes passa até um trato menos por dia. Quando passa um trato menos por dia, o consumo daquele dia foi menor. Então, imagina você que o boi no confinamento é um carro de Fórmula 1 que está tendo uma injeção de combustível ali, todo dia a mesma injeção de combustível. Aquele dia faltou combustível, então naquele dia ele correu menos, ele ganhou menos peso. Se isso acontece com uma frequência, vamos dizer assim, consideravelmente alta, eu vou ter um problema de performance naquele lote, com certeza. Então, quebra de equipamento é um problema, e mesmo se você tem uma operação menor, você que está aqui com a gente hoje, você tem um vagão bom, mas e quando ele quebra? Você tem um plano B para oferecer esse trato? Isso a gente tem que ter, porque, olha, é muito importante, faz uma diferença. E uma outra coisa é quando eu tenho problema com fornecimento de água, seja por a vazão da água não é suficiente para botar uma quantidade para aquele número de animais, ou então com limpeza de coxo, problemas com limpeza de coxo, que às vezes acontece, é muito comum também, e vão levar a uma limitação da hidratação, do consumo de água desses animais, também é um problema de ambiência que vai levar à redução do ganho de peso. Um outro ponto muito importante, então a primeira coisa que a gente falou que atrapalha aqui hoje, que vai fazer com que alguns lotes tenham um ganho de peso menor, é justamente relacionada aos problemas de adaptação ao coxo, de formação de lotes e de ambiência desses animais. Agora, nós vamos falar das mudanças de dieta. Fala uma coisa para mim, é muito comum aí no teu confinamento, fornecedor tá com o contrato de polpa comprado, fornecedor simplesmente não entrega? Ou então você compra cevada toda semana e usa resíduo úmido de cervejaria in natura. Isso é uma coisa que aqui na minha região, em Bauru, nós temos aqui em Agudos, aqui uma cervejaria grande, e o resíduo úmido de cervejaria é um bom alimento, com certeza, a gente faz análise aqui, e aí, só que de vez em quando a turma para de beber cerveja, né? E aí para de fazer cerveja e falta o resíduo. E a gente está esperando que vai chegar naquela semana, todo dia daquela semana, e chega um dia, não vem esse resíduo. E aí o que a gente faz ali na hora? Bom, se precisou mudar a dieta na hora, brusco, no dia, por mais que você otimize a formulação, que você tenha um bom técnico, vai ter uma influência. Não tem jeito de não ter uma influência negativa no ganho de peso, porque mudou o tipo de combustível que está entrando ali naquele motor. Agora, se você, ao invés disso, fala assim, bom, faltou resíduo de cervejaria, aumenta a silagem, porque silagem é silagem, não vai fazer mal mesmo. Aí ficou pior ainda, né? Porque aí você aumentou e desbalanceou a dieta inteira em termos de proteína, energia, proteína digestível no rumen, inclusive aumentando só ingredientes sem balancear, diminuiu a inclusão do promotor de crescimento do núcleo, que é a parte que tem menor inclusão, mas uma grande importância para o resultado e para a saúde dos animais ali no confinamento. Então, a partir do momento que eu tenho uma
ruptura de fornecimento, faltou cevada, eu preciso olhar o meu programa de formulação e corrigir o mais rápido possível, da melhor forma possível. Mas, quando falta comida, é a mesma coisa, vamos comparar com uma corrida. Quebrou o carro, eu preciso trocar de carro no meio da corrida. Fora o tempo que você leva para pegar o carro reserva, a regulagem precisa que você estava com aquele carro não vai estar igual no carro reserva. Então, o teu desempenho não vai ser o mesmo. Vai ter uma nova adaptação, na verdade. Uma nova adaptação que vai levar a uma perda de tempo e uma perda de dinheiro. Aí você pode estar pensando o seguinte, mas Marcelo, realmente não tem como evitar isso. A gente está no Brasil, Marcelo. A gente, por mais que a gente faça contrato, que a gente tenha uma certa previsibilidade, não tem muito como evitar isso. Isso acontece. Então, já que não tem como evitar, já que a gente passa por situações como essa, o que a gente pode fazer para minimizar os efeitos negativos da necessidade de fazer uma mudança de dieta por falta de fornecimento, por quebra de contrato, por ruptura de fornecimento? A gente tem que ter algumas coisas na manga. E aí eu vou te dar alguns exemplos, dependendo do tanto que você tem de capacidade de armazenagem, é possível que você consiga fazer isso ou não, depende da tua realidade. A primeira delas é, por exemplo, se eu tenho uma meta agressiva, uma meta forte de conseguir botar um ganho de peso de 2 quilos lá em 100 dias de coxo no meu confinamento, eu preciso ter um planejamento de compra de matéria-prima. Eu tenho uma meta e para chegar nessa meta eu tenho que ter um planejamento de uma compra antecipada. Talvez um pulmão, se for possível, né, no melhor dos mundos, eu deveria ser capaz de comprar e armazenar bem toda a comida que eu vou usar naquele ciclo, e aí eu começo a operação com a margem travada. Eu já sei quanto eu vou gastar, porque eu já comprei tudo, e aí na hora de vender o boi eu já tenho algum mecanismo, inclusive, de proteção de preço, para garantir uma margem mínima, eu conheço meu custo operacional, e aí pode ser que o mercado mude, ou que acabe o ingrediente, mas você está travado de todos os lados, então seu resultado não vai ser afetado. Esse é um jeito moderno de trabalhar, possível. Conheço operações muito grandes e muito eficientes que trabalham dessa forma. Inclusive, a semana que vem a gente vai bater um papo aqui com um amigo nosso que trabalha no gerenciamento de uma dessas operações. Você vai ficar sabendo quem é em breve, porque a gente vai contar por aqui, mas por enquanto não. Falando sobre isso, sobre a importância de adaptação dos animais no coxo, a importância de se trabalhar redondo, de se perseguir um resultado constante. Então, evitar que alguns lotes ou muitos lotes tenham ganho de peso baixo para manter a rentabilidade é muito importante. Já que nós estamos falando de planejamento, né, de compra de matéria-prima, tendo um estoque por mão de trato, se, por exemplo, se a tua capacidade de armazenagem te dá pelo menos aí 15 dias de estoque por mão, você já sabe 15 dias antes que vai acabar alguma matéria-prima. E aí você consegue fazer uma redução gradativa da inclusão dessa matéria-prima e a introdução de uma nova matéria-prima, fazendo um balanceamento certinho, ajustando a formulação para isso, planejando essa dieta. Então, o efeito vai ser menor. Não que não vai haver efeito negativo. Alguma coisa vai haver, porque você está adaptando um rumen novamente, que já estava adaptado, que já estava pronto, que já estava numa velocidade alta, por exemplo, já estava no meio da corrida com velocidade alta. E aí você vai precisar tirar o pé um pouquinho para poder fazer a substituição e depois avançar novamente. Então, existe uma perda de performance, mas se ela for planejada e bem feita, ela é mínima. E isso é o que a gente tem que fazer, já que a gente não consegue estocar toda a quantidade de comida que a gente precisa usar naquele ciclo. Agora, só uma ideia e um parênteses que não tem muito a ver com o nosso tema de hoje, mas que é uma forma de planejamento. Por exemplo, você que tem menos animais e que tem capacidade de fazer confinamento de uma forma simples, sem volumoso, você hoje consegue comprar tudo que você precisa para fechar um ciclo aí de 100 dias. E aí é só trabalhar direitinho nos outros fatores. Muito bem. Um outro ponto que é importante, talvez você que está aqui com a gente hoje já faz isso, já sabe, mas eu não posso deixar de falar a importância de ter uma boa adaptação às dietas, principalmente as dietas quentes, as dietas fortes, que são planejadas aí para te entregar um ganho de peso de 2 quilos, por exemplo. Existe uma necessidade de uma adaptação importante para qualquer dieta de confinamento, porque eu tirei o boi do pasto, que tinha só fibra, capim e sal mineral, ou algum tipo de suplementação, e coloquei esse animal no confinamento. E aí toda a digestão dele vai mudar. O animal, ele era comedor de capim, agora ele passa a ser comedor de grão.
visto que dietas fortes têm uma inclusão baixa de volumoso e assim tem que ser para levar um bom ganho de peso. Então, a adaptação desse animal é muito importante, porque o que vai acontecer basicamente na adaptação? Eu não vou entrar no grosso da fisiologia, aqui da bioquímica do rumen, não. Eu vou falar assim, de uma forma simples. O animal mudou o tipo de combustível que entra, ele começa a produzir outros tipos de ácido, uma quantidade de ácidos graxos diferentes, e esses ácidos graxos, eles precisam ser absorvidos. Então, o rumen precisa estar preparado para absorver esses ácidos, para tirar, porque quanto mais eficiente for esse mecanismo, produzir o ácido, absorver o ácido, a manutenção do equilíbrio do rumen, do pH do rumen, vai ser melhor. E o animal vai ser capaz de converter mais, de ganhar mais peso, de converter melhor essa comida que está ali dentro, de fazer uma digestão melhor. Então, uma adaptação bem feita prepara o animal para ganhar mais peso e evitar problemas como subacidose ou até, eventualmente, acidose ruminal. E aí é um cenário que a gente perde peso com certeza absoluta. Então, um animal mal adaptado, ele tem momentos de oscilação de pH, de queda de pH, durante períodos mais prolongados, quedas maiores e quadros de subacidose ruminal. E aí, esse animal com subacidose tem um consumo pior e tem um ganho de peso pior. E esse é um problema que atrapalha com certeza. Começou errado, adaptação errada, animal, a hora que o carro já não estava muito estável, a hora que aumentou a velocidade, ele vai começar a derrapar em todas as curvas e potencialmente vai ter um mau desempenho lá no final da corrida. Então, para a gente fazer esse tipo de adaptação, eu preciso olhar primeiro a dieta, né? O teor de fibra dessa dieta o potencial de gerar ácido dessa dieta, a inclusão de amido, a inclusão de milho, na verdade, dietas mais quentes, eu preciso olhar isso e preciso gradativamente reduzir a quantidade de volumoso, respeitando um período de tempo de alguns dias para fazer essa mudança, e aí lá no final vou ter um animal bem adaptado. E eu tenho que observar muito o consumo dos animais para saber se eu estou adaptando da forma certa. Observar os animais é muito importante na adaptação. Então, problemas de adaptação vão levar à redução de ganho de peso em alguns lotes de forma importante. Um outro ponto que também tem que ser considerado, e aí talvez você vai falar assim, Marcelo, mas isso aí não acontece aqui em casa, né? Que seria a falta de comida. Faltou comida. Ou seja, o que aconteceu? O animal não teve fornecimento ou consumo de matéria seca para ter um bom ganho de peso naquele ciclo, um animal daquele lote. Primeira coisa que é uma origem desse tipo de problema é quando a dieta não está fechada. Então, eu não tenho uma dieta balanceada, formulada para entregar um bom ganho de peso. Eu estou fornecendo a dieta, mas ela não está fechada. E isso acontece, por exemplo, quando eu posso ter errado na formulação, né? Errei na formulação, meu programa de formulação, ou então eu não usei um programa de formulação, ou eu errei na hora de alimentar o programa de formulação, ele não me entregou uma dieta bem balanceada. Eu posso também não fornecer a quantidade de comida necessária quando lá na frente eu não estou controlando o consumo de matéria seca. Então, por exemplo, eu trabalho sempre com coxo cheio, o famoso manejo de bica corrida que a gente fala. E aí, eu sempre estou colocando um pouco mais de comida, sempre a oferta de comida, eu estou tentando corrigir, estou tentando sempre manter esse coxo cheio, só que os animais não estão consumindo o que eles deveriam consumir por uma série de problemas. Então, a quantidade de nutriente que esse animal está comendo por dia está errada, está faltando. Agora, hoje em dia, considerando valor de alimento, trabalhar nesse sistema sem controlar o consumo de matéria seca, sem saber certinho quanto eu estou colocando de matéria seca por baia de confinamento, é um problema, é uma situação onde potencialmente vai me levar a um prejuízo lá no final. Então, sim, eu deveria ser capaz, eu deveria me preparar para controlar o consumo de matéria seca. E aí eu consigo saber se esse animal está comendo uma quantidade boa ou não. Porque pode estar faltando comida mesmo com o coxo cheio. Se o animal começa a parar de comer, você não percebe porque o coxo está cheio. Agora, uma outra coisa que pode também estar acontecendo são problemas relacionados à distribuição dos tratos. Ou seja,
eu não faço consumo controlado de matéria seca, começo a passar o trato nos coxos, a hora que chega no último coxo, eu já não tenho uma quantidade necessária, ou melhor, eu não tenho uma quantidade suficiente dentro do vagão para passar naquele coxo, eu passo menos ali. Se não existe um monitoramento do funcionário, ou se você, às vezes é você mesmo que faz, fala, Marcelo, naquele último coxo, realmente pode ser que sempre esteja ficando menos comida, mas você não pesa, não tem uma descarga controlada, só assim, sabe quanto tem no vagão, vai distribuindo a olho, mas chega no último coxo, pode estar faltando aí comida. Então, isso é um problema de distribuição. Uma outra parte que também acontece é a falta de nutrientes. Falta de nutriente? Como assim, Marcelo? Falta de nutrientes, ou seja, a dieta está balanceada, ela está correta, só que no momento de fazer, os alimentos que eu usei para fazer, por exemplo, não me entregaram a quantidade de energia necessária, a quantidade de proteína necessária. Então, o tanto de matéria seca que o animal comeu, está certo. Mas, por exemplo, eu tenho uma silagem que deveria estar com o NDT mais alto, que tem 20% a menos de energia por um problema de processo que teve nessa silagem, e aí a comida está ali, o animal está comendo, mas está uma comida mais fraca, vamos dizer assim, uma dieta que ela está errada. Eu posso ter vários tipos de problemas que me levam a isso, mas, por exemplo, uma fermentação indesejada dos alimentos, ou seja, eu estou ali com os alimentos armazenados e está havendo um processo de fermentação que rouba energia e matéria seca desses alimentos durante o período de armazenagem. E aí o alimento está mais fraco, né? O alimento está com valor nutricional mais baixo. Então, a dieta que eu estou distribuindo está diferente da dieta que eu formulei. Dieta distribuída diferente da dieta planejada. Isso pode acontecer e acontece com frequência aí nos confinamentos. E esse problema nos alimentos, eu tenho que falar um pouco, assim, um pouco mais sobre isso aqui, porque às vezes não tem nada visualmente errado. O alimento está ok, você está usando, por exemplo, ali uma polpa cítrica que está bonita, está cheirosa, está ótima, mas está esquentando. E está esquentando significa que está tendo fermentação. E o que acontece quando o alimento está esquentando, está tendo fermentação? Tem bactéria ali e tem fungo ali. Os dois estão crescendo ali no meio do alimento. E às vezes só dá para ver se usar um microscópio. A olho nu, você não enxerga bactéria e nem fungo, a não ser que a contaminação de fungo seja muito grande, e aí formam-se as colônias de fungo, e aí você vai enxergar a colônia. Mas o alimento que está esquentando, ele está com um problema ali, naquele momento. E aí, o fungo que cresce, ele produz micotoxina. E essa micotoxina, ele está produzindo sempre. Então, por exemplo, uma polpa cítrica que aparentemente estava ótima, vai estar com um nível maior ou menor de micotoxina. E quando o animal se alimenta com esses grãos, com esses coprodutos que passam por processo fermentativo, por exemplo, uma silagem que está esquentando aí na fazenda, é sinal que eu tenho a presença de fungo e de micotoxina. Essa micotoxina vai entrar no organismo do animal e aí lá eu vou ter um problema na saúde dos animais e uma redução no ganho de peso. Então, é uma coisa que atrapalha, que rouba ganho de peso e rouba a saúde dos animais. Agora, isso acontece sempre? Isso acontece com muita frequência. Quando a gente faz análise, a gente detecta esse tipo de problema. E aí vai haver uma perda de dinheiro, de ganho de peso, obviamente, e de dinheiro, porque o animal vai ganhar menos peso. Então, quem não controla micotoxina no confinamento hoje de uma forma eficiente, rastreando e atuando, acaba perdendo ganho de peso, acaba perdendo dinheiro, e essa é uma das causas que vão impedir que uma boa dieta, que uma dieta forte, bem formulada, bem planejada, vá levar um animal a ter um ganho de peso de 2 quilos por dia em 100 dias de coxo. Muito bem. Agora eu vou falar alguns exemplos de algumas fazendas que controlam, que analisam e controlam esse tipo de problema de uma forma efetiva, combatem essas micotoxinas de uma forma efetiva, como, por exemplo, HE Prime Farm, que já faz isso há alguns anos e que depois que começou a combater essas micotoxinas,
passou de um ganho de peso que já era bom para aquela dieta, de 1,650 kg, 1,7 kg, para ganhos de peso de 1,9 kg, 2 quilos por dia, depois que começou a utilizar as estratégias de combate para essas micotoxinas. O Tony Garcia, lá da fazenda Águas Claras, lá em Santo Inácio, no Paraná também, depois que começou a atuar e combater essas micotoxinas, aumentou o ganho de peso em 180 gramas por dia. E o Fúvio, da fazenda Santa Silvéria, aqui em Piratininga, São Paulo, da mesma forma, começou a controlar também essas micotoxinas e aumentou o ganho de peso em 300 gramas por dia. Então, existem vários exemplos de várias propriedades que atuam de uma forma positiva e conseguem esse aumento de ganho de peso. E aí, alguns lotes que teriam um desempenho menor devido a esse tipo de problema, ou talvez todo um giro de confinamento com desempenho menor por esse tipo de problema, vindo de algum ingrediente, de mais de um ingrediente da dieta, isso deixa de acontecer. Essa redução de ganho de peso deixa de acontecer e, obviamente, o resultado vai ser melhor lá no final. Agora, o que eu ouço algumas vezes é o seguinte: Marcelo, confinamento é assim mesmo, sabe? É difícil você conseguir repetir resultado. Cada ano o negócio vai de um jeito diferente, é difícil. No verão tem muita chuva, uma dificuldade de botar ganho de peso, ou melhor, uma dificuldade de ter um consumo estável, e aí lá no final eu vou ter problemas no ganho de peso também. Eu não acho gente realmente comprometida para trabalhar de uma forma séria no confinamento aqui comigo. Não adianta a gente hoje olhar para tudo isso que eu falei de forma isolada, porque várias pecinhas, vários parafusos você pode apertar para melhorar o resultado lá no final. Então, não adianta eu falar, Marcelo, ó, eu tenho, tudo isso acontece aqui. Não, eu tenho que, se eu não tenho facilidade de compra de matéria-prima, eu tenho que olhar alternativas. Ou seja, a melhor forma de evitar problemas de ganho de peso em alguns lotes é olhar em todos esses fatores que a gente já falou aqui hoje ao mesmo tempo e ver quais deles podem estar prejudicando a tua operação aí, o teu confinamento. Então, fornecimento de trato, qualidade de alimento, contaminação por micotoxina nos alimentos, problemas de horário de trato, problemas de preenchimento de vagão, problemas de funcionário, enfim, todos esses problemas podem estar reduzindo o ganho de peso em alguns lotes aí. Muito bem. Talvez você, né, que está aqui com a gente agora, nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, esteja aí se perguntando o seguinte: Marcelo, tudo isso que você falou eu já faço aqui, agora não tem jeito, a silagem vai variar um pouco mesmo, é muito difícil ter uma silagem igual todo ano, enfim, eu já sei que eu tenho um problema na silagem. E é verdade, porque silagem nada mais é do que uma forma de conservar uma planta, uma forragem, por mais tempo. Então, se essa planta que eu estou ensilando, ela está diferente, ou se aquele ano tive um problema de chuva, ou um problema de semente, ou um problema de adubação, qualquer tipo de problema que eu tenha tido lá na planta, ele vai ser refletido na minha silagem. Então, a silagem vai estar diferente, não tem jeito. Agora, o que você não pode fazer é só pensar, ou melhor, você pode, mas não deve fazer, é só pensar, a silagem é assim mesmo. Vamos ver como é que é esse assim mesmo. Vamos avaliar, analisar o que está acontecendo de diferente com essa silagem e traçar uma estratégia para combater. Se ela está esquentando, se ela tem fungo, se ela tem micotoxina, eu tenho que saber o quanto tem e combater para que lá no final esse tipo de situação não comprometa o ganho de peso. Então existem coisas diferentes a serem feitas e aí eu tenho que parar e olhar qual é o principal problema dessa silagem, como corrigir esse problema, montar uma estratégia e botar ela para funcionar lá na frente. Agora, às vezes eu vejo alguns pecuaristas que trabalham com engorda, confinador, tentando resolver esses problemas de ganho de peso baixo, comprando animais com maior potencial para botar ganho de peso, animais com cruza Angus, cruza Hereford, animais né, com sangue europeu, animais que vêm de boas fazendas. E é claro que isso é bom, mas não adianta só eu ter uma genética boa se eu continuo tendo alguns erros, por exemplo, na formulação de dieta, na rotina do confinamento, na qualidade dos alimentos que eu estou compondo a minha dieta, se eu estou entregando uma dieta distribuída diferente da dieta que foi formulada. Então, só a genética não vai resolver.
mesmo que esses animais tenham um potencial maior de ganhar peso, eles não vão entregar o resultado máximo porque eu estou com alguns problemas dentro do confinamento. Então, a melhor maneira para realmente resolver esses problemas de ganho de peso é o seguinte, aí um passo a passo para você que está aqui com a gente, um passo a passo para poder aplicar direto aí no seu confinamento. O primeiro deles, olhar as formulações. Boas formulações são muito importantes para levar um ganho de peso importante, como, por exemplo, 2 quilos por dia. Então, olhar as formulações é a primeira parte. Depois, analisar os alimentos que você tem disponível, porque a formulação pode estar boa e poderia ser capaz de entregar um ótimo ganho de peso. Mas, se esses alimentos não têm a qualidade que eles deveriam ter, se ele deveria ter 80 de NDT, ele está com 72 de NDT, ou seja, está com menos energia, menos proteína, menos nutrientes. Eu acho que estou oferecendo uma dieta muito boa, mas na realidade isso não está acontecendo. Então, fazer análise dos alimentos me permite ajustar a formulação, inserir essa análise, o resultado dessa análise dentro do meu programa de formulação. Amigo confinador, isso é muito importante. Mesmo você que já tem muita experiência, para aumentar o ganho de peso, para chegar a ter um ganho de peso de 2 quilos por dia, você precisa fazer isso com muita precisão, o ajuste das dietas com base nas análises bromatológicas, que você pode fazer de uma forma muito fácil, muito simples, na Exalc, no 3R Lab, em outros laboratórios que tem por aí. E aí, se eu tenho uma dieta boa, e eu sei o alimento, eu conheço o alimento que eu estou usando, a próxima parte é trabalhar na rotina. Ser capaz de criar uma rotina. Eu já sei que a dieta está boa e que o alimento está bom. Agora eu tenho que ser capaz de criar uma rotina para misturar a quantidade certa de alimentos, para distribuir a quantidade certa de alimentos nas bases de confinamento, controlar esse consumo, para que os animais comam sempre no mesmo horário, para que a transição de dietas aconteça de uma forma excelente, ou seja, criar uma rotina que me possibilite um controle de consumo também, fazer um bom controle de consumo e entender se eu começo a ter queda de consumo, já acende uma luz amarela, eu já sou capaz de corrigir isso. Depois que eu fiz tudo isso, finalmente, eu preciso controlar de uma forma eficiente as micotoxinas, porque eu já sei que elas estão nos alimentos e que elas diminuem o ganho de peso. Então, eu tenho que controlar de uma forma eficiente as micotoxinas. Atuando em todos esses pilares do ganho de peso, você vai conseguir resolver esses problemas que acontecem, aí vai começar a entender por que você teve, em alguns lotes, um ganho de peso menor. E mudar isso, mudar essa história. E hoje essa é uma oportunidade muito grande, porque a gente está entrando num momento de pecuária moderna e você também pode fazer parte dessa revolução, dessa evolução da pecuária. Cada vez mais o mundo vai precisar de carne. A carne é muito importante para a saúde do ser humano. A carne é desejada, a gente tem vontade de comer carne. Então, junta essas duas coisas. E aí, se o mundo precisa cada vez mais de carne, a gente precisa produzir cada vez melhor. E a gente já produz muito melhor do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás, quando eu me formei lá na Unesp em Jaboticabal. Hoje a gente já produz muito melhor e vamos produzir muito melhor ainda. O agronegócio brasileiro cresce demais. O meu convite hoje é que você realmente olhe esse material várias vezes, volta lá atrás nessa live, ela vai ficar gravada, e entenda cada um desses pilares que eu disse aqui hoje, para que você seja capaz de acompanhar esse crescimento, essa evolução do agronegócio, ganhe dinheiro com isso e bote mais carne aí na mesa do brasileiro, do mundo afora, porque muito da nossa carne está sendo exportada e isso é uma grande oportunidade. Então, se você que está aqui com a gente agora, ou se você que vai assistir esse vídeo aí no decorrer dos dias, das semanas, dos anos, porque ele fica gravado aqui no nosso canal, se você gostou, deixa um like aqui, deixa um comentário. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para tirar essa dúvida, para trocar uma ideia com você, para te ajudar no que for preciso. E se você aplicar esse passo a passo que foi falado aqui hoje, você vai ser capaz de aumentar o ganho de peso aí no seu confinamento para chegar até um ganho de peso de 2 quilos por dia. Muito bem. Agora, tudo começa aí, com você, dentro da sua cabeça. A principal mudança está em você, na sua cabeça, tendo um objetivo claro, definido e correndo atrás desse objetivo. Quem planeja
Quem planeja e executa sempre alcança, né? A frase antiga era quem espera sempre alcança. Hoje a gente fala quem planeja e executa, bem planejado, bem executado, sempre alcança. Então, agora que você já sabe um pouco mais de todos esses fatores que te impedem o ganho de peso, que podem te levar a um menor ganho de peso, que você já sabe como trabalhar esses fatores, um bom trabalho, força aí para apertar mais esse parafuso no seu confinamento.